Oi minha gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda a este quadro que eu estou estreando neste canal. Já tivemos um vídeo gravado sobre isso, mas agora eu coloquei um nome na criança. E o nome é Fofocas Literárias, onde eu venho aqui te falar quais foram os últimos lidos do mês, as minhas impressões, resenhas, as minhas estrelinhas que eu dei pra ele ou não, os meus conselhos se te indico ou não, apesar de que, como eu sempre digo pras minhas amigas, gosto literário é igual apêndice, cada um tem o seu e algumas pessoas já nem tem mais. Então, eu sempre vou te aconselhar, tire suas próprias conclusões, leia quantos livros eu já li que eu vi nessa internet de meu Deus, que a pessoa deu 2 estrelas, 1 estrela, e eu li, gostei, e livros que eu li e odiei, fui lá nas classificações da Amazon, amiga, e tava lá todo mundo maravilhoso, lindo, perfeito, melhor livro que eu já li na minha vida. É igual apêndice, entendeu? Então vamos lá, sem muitas delongas. Se você caiu de paraquedas nesse canal, muito prazer, meu nome é Gabi. Aqui a gente tem vídeos de rotina, vlogs de dona de casa, a gente fala sobre séries, vida com Deus. Já te convido a deixar seu like, amiga, assim o YouTube consegue espalhar esse vídeo para mais pessoas, pessoas que têm interesse, esse mesmo gosto que a gente tem literário. Então vamos lá. O primeiro livro lido de março foi Sem Defeitos, da Elsie Silver. Eu nunca tinha tido contato com essa autora, ela é uma autora canadense e eu tô amando, gente, ler autoras canadenses. É um livro leve, fluido e se passa num contexto de cowboys. Eu amo livro de cowboys, eu amo séries de cowboys e esse livro, ele faz parte de uma série que chama Shatnez Springs, acho que é isso. E na verdade é o nome que leva a cidade que eles moram. É uma mistura de O Rancho, da Netflix, com Yellowstone, sabe? Toda a sagacidade, o humor de O Rancho com aquele clima, sabe, pitoresco de Yellowstone. Junta tudo, é isso aí, gente, é Shatnez Springs. E o Sem Defeitos conta a história do cowboy de rodeio Hitch. Ele é um cowboy dos seus 30 e poucos anos, que já faz 10 anos que tá nessa profissão e ele viaja pelo país todo, até pro exterior, nessa profissão de montar em rodeios, né? Então ele já tá nessa fase já de querer se aposentar, mas ele não se encontra em outra profissão. Ele é aquele bad boy que não liga pra nada, não liga pra muita coisa, não tem papas na língua, e isso leva ele a um problema gravíssimo, porque ele acaba soltando uma coisinha lá no começo do livro que faz com que ele perca um grande patrocinador dele. O agente dele de marketing, eu posso assim dizer, fica muito bravo com ele por ele ter feito isso, e ele precisa se controlar agora, porque outros parceiros podem deixar ele, e é isso que banca esse esporte, essa carreira dele. Então o agente dele tem a brilhante ideia de colocar um cão de guarda do lado dele até o final da temporada, porque ele tá indo pra disputar o 3º mundial dele, ele é muito bom mesmo na profissão dele, então ele tá indo pra essa disputa do 3º mundial, então ele não pode cometer mais nenhuma gafe com relação à imprensa. Então o agente dele tem a brilhante ideia de mandar a Summer, que é a filha dele, que ingressou agora na carreira, acabou de se formar em direito, tá na empresa do pai. A Summer vai colar nele, ela vai se mudar pro rancho da família e vai ficar na cola dele, ajudando ele com as entrevistas, acompanhando ele nas competições. E, gente, é uma escrita tão gostosa, porque mostra muito esse lado do esporte, sabe? O clima dos rodeios, que é totalmente diferente de como a gente, brasileiro, enxerga os rodeios como festa, assim, né? Mas o lado esportivo mesmo da coisa é muito, muito legal. E no começo eles se odeiam, porque ele odeia ter uma pessoa do lado dele, uma babá, como ele diz assim, né? A ambientação é muito gostosa da família, porque ele tem um pai já mais velho, ele tem mais 2 irmãos, um irmão adotado e mais uma irmã mais nova. E a gente é aquele clima gostoso de irmãos pegando um no pé do outro. Tem um irmão que é mais carrancudo, o outro que ele é militar, está sempre viajando e chega e pega no pé de todo mundo. A irmã mais nova, que é aquela que se mudou pra longe, mas sempre tá junto, e quando a família se reúne é super, super, super gostoso. E a Summer já se apaixona logo de cara pela família deles, pelo pai do Hitch. Enfim, gente, amei, amei, amei. 5 estrelas, mais favoritada, eu amei. E como eu amei muito, eu já fui direto pra sequência, porque eu amo ler livros que já tem uma sequência lançada. E é um livro recente, porque o Sem Defeitos, ele foi lançado em 2024. E o Sem Coração, que é a sequência que vai contar a história do Cade, que é o irmão mais velho do
do Hit, ele foi lançado agora, em janeiro de 2025, então eu já engatei na leitura e comecei a ler o Sem Coração. O Cade é aquele homem mais velho, o Cade tem 38 anos, se eu não me engano, e ele é um pai solo. Ele, na verdade, engatou num relacionamento porque a moça acabou engravidando dele e ele tentou insistir em ter uma família com ela, não deu certo, a mulher abandonou ele. Na verdade, dá a entender que ela tinha vários relacionamentos extraconjugais quando tava com ele e acabou abandonando o filho, um filhinho de 2 anos, eu acho que ele tinha na época, o menininho com ele. Então ele tá nessa busca e nessa luta por ser um pai solo, dar a melhor educação pro Luke, que é o menininho que agora tem 5 anos, se eu não me engano. Só que ele tá no impasse agora, porque ele assumiu todas as responsabilidades do rancho desde muito novinho. Na verdade, eu não comentei com você, mas isso já é uma coisa que se trata desde o primeiro livro, é que eles perderam a mãe deles muito cedo. A mãe deles faleceu no parto da irmã mais nova, então o pai se viu tomado com aquele problema de ter que cuidar de uma recém-nascida sozinho, um rancho inteiro para administrar. Então Cade, que era o filho mais velho, acabou assumindo responsabilidades da casa, responsabilidades do rancho e ficou envolvido com isso até hoje. Então ele é aquele cara que se sente responsável por tudo, inclusive agora pelo filho. Então ele é muito ocupado por conta de tudo isso que ele tem que administrar. E o Luke começou a dar um pouquinho mais de trabalho agora pro seu pai, porque é o seu pai que cuidava, ajudava a cuidar do Luke, né, por ser o vovô. Então ele ajudava a cuidar do Luke, só que o pai tá ficando mais velho, tá mais difícil de cuidar. Então o Cade se vê obrigado a contratar uma babá pra cuidar do Luke nas férias. A antiga babá dele já tá um pouco velha demais, inclusive foi a babá que cuidou de todos os irmãos, então ela já é uma senhora. E como o Cade é um homem bonitão, assim, a maioria das meninas que se candidatavam pro cargo, amigas, só queriam ele, só não queriam cuidar da criança coisa nenhuma. E o Cade também não é nada agradável, ele é carrancudo, ele é mal-humorado, ele não dá um sorriso pra nada, inclusive a autora descreve ele o tempo todo com as suas caretas. Ele tem a careta de feliz, a careta de indeciso, a careta de estou confuso, enfim, ele sempre tá fazendo uma careta, ele é super carrancudo. E é nesse contexto que aparece a Wyla. A Wyla é a melhor amiga da Summer do primeiro livro e ela trabalhava num bar como bartender, mas na verdade esse bar é meio que familiar, é do irmão dela que ela ajudou a construir. Então ela trabalha na parte administrativa desse bar, que é um bar bem bombado, e também como bartender, meio que passando tempo. Ela é meio desencontrada da vida, sabe? E ela foi criada por uma mãe que é sexóloga e o pai, se eu não me engano, é um rockstar. Então assim, ela tem as suas posses e ela tá lá ajudando o irmão, ela tá perdida na vida, na verdade. E o irmão dela acaba fechando o bar por uma temporada de 2 meses, porque ele vai fazer uma reforma no bar, e a Wyla fica meio assim, o que eu faço agora? E a Summer convida ela pra ir até o rancho, passar uma temporada lá, e fala pra ela, Wyla, ó, por que você não trabalha de babá cuidando do Luke? Vai ser bom pra você vai estar aqui perto de mim, a gente vai passar um tempo juntos e vai ser maravilhoso. Só que, gente, acontece uma coisa. Ai, deixa eu até me ajeitar pra te contar isso. Eles se conhecem, o Cade e a Wyla, numa situação muito embaraçosa. Eles estão numa cafeteria. O Cade nem sabe da existência dela, que a Summer pediu pra Wyla ir até lá. Mas ele tá nessa cafeteria, na fila, esperando pra pagar o seu café. E tem uma moça ruiva, lindona, né, toda cheia de curvas na frente dele. E ele já tá meio que, né, de olho nela. E aí, ela deixa cair uma coisa no chão. E ele educadamente vai pegar aquilo que caiu no chão. Amiga, 3 chances pra você adivinhar o que poderia ser aquilo que caiu no chão. Amiga, ela deixou cair a calcinha dela, porque sim, ela leva uma calcinha extra dentro da bolsa, em caso de algum imprevisto, e ela deixa cair a calcinha dela no chão, e o Cade não vê. A hora que ele abaixa pra pegar e vai entregar pra ela, ele fica roxo de vergonha, e aí acaba que ela fala, fica pra você, e ela é meio desbocadona, sabe? Ela é totalmente desbocadona, e ela acaba falando, fica pra você e tal, e esse é o contato que eles têm. Pois bem, amiga, quando o Cade chega em casa pra ver quem é a babá que a Summer arrumou, é a Wyla, é a famosa moça da calcinha da cafeteria. É bem cômico o livro, tá? Tem muitos episódios, assim, de comédia, bem gostoso de ler mesmo. E ele acaba aceitando que a Wyla cuide do Luke, porque a Wyla se apaixona pelo Luke, assim... Foi à primeira vista, amor à primeira vista, ela já se apaixonou pela criança. E o Luke também se apaixona por ela. Então eles começam esse relacionamento, ela tem que morar na casa do Cade. Então eu nem preciso te falar, né, amiga? O que vai acontecer, né? O envolvimento amoroso, as farpas que eles vão trocando. Inclusive, assim, o livro, até 60%, 70% do livro, ele é bem tranquilo. Depois começa a aparecer algumas cenas hot dali pra frente. Mas até 70% do livro ele é bem tranquilo. Mas, gente, muito, muito bom. Acho até que prefiro a história do Cade do que a história do Hit, mas ambos muito bons. O terceiro livro que eu li no mês de março foi a minha primeira decepção do ano, amiga.
Olha, eu vou te falar, eu li ele até o final porque eu sou uma pessoa muito difícil de abandonar o livro. Eu tento dar uma chance porque eu penso, vai ficar bom, vai melhorar, vai ficar bom, vai melhorar. E, gente, não melhorou, não ficou bom. São poucos relances, assim, que a história fica legal. Mas é uma daquelas histórias que eu te disse, né? Quando eu fui lá na Amazon pra pegar a capinha, pra eu poder colocar aqui pra vocês no vídeo, um monte de gente falando maravilhoso, perfeito, avaliação de 4,9 estrelas. Então fica aí, porque ele pode ser o seu apêndice, entendeu? Você pode ser que o seu gosto por ele seja bom e o meu foi ruim. Mas assim, não gostei. É a história da Lucy. A Lucy, ela todos os anos, ela vai pra Ilha do Príncipe. É um livro da Carly, a Carly Fortune. Aquela que eu gostei demais do Depois Daquele Verão. Foi o meu terceiro livro que eu li dela. E o Depois Daquele Verão continua sendo o meu favorito. Nada superou até agora. Então a Carly, ela é a autora desse livro também. Ela é uma autora canadense. E a Ilha do Príncipe é uma ilha também que fica lá no Canadá. Então todo ano a Lucy, que é a protagonista, ela vai com a sua melhor amiga Bridget passar verões na Ilha do Príncipe. E tudo isso começou quando as duas resolveram fazer uma viagem entre amigas, porque a família da Bridget mora lá. Nasceu, cresceu, tem empreendimentos lá. Então ela resolve ir pra lá pra fazer uma viagem entre amigas. E elas eram bem novinhas. Só que a Bridget perde o avião e a Lucy acaba indo sozinha. E quando ela chega lá, ela vai passar um tempo esperando a amiga, que o voo atrasou, perdeu o avião. Ela vai pra um bar, restaurante, e ela acaba conhecendo o Félix. E eles já têm uma química já de imediato. Ela fica lá toda facinha, como ela usa essa expressão pra ele, né? Hoje eu tô facinha. Isso pra ele foi apresentado tipo numa bandeja, né, minha amiga? Então eles já passam uma noitada juntos já. Só que o que a Lucy não falou pra ele é que ela deveria ter ido pra casa da amiga dela, passar a noite lá, aguardando a amiga dela chegar. E no outro dia de manhã, quando ela fala pro Félix que ela tá indo embora, e se ele dá uma carona pro endereço que ela tinha, que é a casa dos pais da amiga dela, eles se assustam porque ela já está na casa do endereço dos pais da amiga dela. Ou seja, o Félix é o irmão da Bridget. E aquilo vira um climão, e eles passam aquele verão assim, naquele climão. Por quê? A Bridget já tinha falado pra Lucy, são 3 regras. Ela tinha que comer naquelas férias o mesmo peso dela em ostras. Ela não poderia jamais não se apaixonar pelo irmão dela. E tem uma outra regra agora que eu não estou me lembrando, amiga. Mas uma das 3 regras era não se apaixonar pelo irmão dela. Então ela não quer perder a amizade da Bridget de maneira nenhuma. Então ela engole essa atração, esse amor que ela sentiu pelo irmão dela. Só que isso vai se arrastando, amiga, durante os anos. E todo ano tem um vai e vem e não tem motivo. É igual aquele outro livro, não tem motivo, sabe, pelo desgaste. Então assim, leia, a ambientação é legal, paisagens maravilhosas descritas, só que assim, eu acho muita encheção de linguiça, sabe, coisas que, sabe aquele livro que dá pra você, ele ficaria perfeito se ele fosse resumido em 200 páginas, só que aí a autora vai lá e me manda 400 páginas pra falar um negócio que dava pra ser em 150 e ficaria legal, entendeu? Enfim, não gostei muito desse. Quarto livro lido do mês de março, esse sim, amiga, esse me pegou assim. Bom, estamos falando de Brittany Cherry. Então assim, ela é envolvente, ela é dramática, a bicha é dramática, gente, e ela deixa a gente, são muitos sentimentos, muitas coisas envolvidas, e esse é o quarto livro, acho que é o último, é o quarto e último livro da série Elementos. A série Elementos você pode ler todos separados, eu tô lendo separados porque são histórias independentes, então tanto faz a ordem que você vai ler, os personagens não estão interligados, mas ele é o quarto e último livro da série Elementos. E a dona Brittany vai fazer você chorar logo no começo do livro. Mais uma protagonista chamada Lucy. A Lucy, ela é aquela mulher vibrante, feliz, otimista, pra frente. Só que assim, o que é mais encantador na personalidade dela é que ela passou por muitas tragédias. A vida dela foi uma tragédia atrás da outra e mesmo assim ela se manteve forte. A Lucy perdeu a mãe quando ela era bem jovenzinha. Ela tem mais 2 irmãs e ela é a irmã mais nova das 3. Ela tem mais a Mary e a Lyric, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E a mãe faleceu e ela era muito chegada à mãe dela. A mãe dela tinha uma leve preferência por ela, e após um tempo de vida meio perdida, né, a Mary acaba se casando, só que no meio desse casamento da Mary, ela acaba tendo câncer. A Lucy se muda pra casa dela pra cuidar dela, e nesse meio tempo o marido da Mary acaba deixando ela, porque ele não aguenta a pressão, ele não suporta ver a mulher como tá, se definhando, como ele mesmo diz, né, eu não consigo ficar aqui vendo ela morrer.
E a Lucy acha isso um absurdo e fala: olha, eu espero mesmo que você vá embora e que você nunca mais volte, porque ela vai melhorar, ela vai se curar, e quando ela se curar, nós não queremos mais você aqui de volta. Gente, isso acabou comigo, de ver o cara abandonar a mulher tão fragilizada, sabe, tão doente, e essa força que a irmã tinha de acreditar que ela ia se curar. E o que é mais lindo de tudo é que ela se cura, ela ajuda a irmã dela, elas vencem essa batalha do câncer. A irmã dela já tá em remissão já há 2 anos, então elas trabalham juntas numa floricultura. Em contrapartida, a Lyric, que é a irmã mais velha, se afastou totalmente das duas desde a morte da mãe, então elas não têm contato mais com a Lyric. Ela é uma personagem muito do mal, que tem ambições totalmente diferentes, a vida dela é por dinheiro, profissão e no seu bem-estar, seu umbigo, totalmente egocêntrica. E por elas trabalharem em uma floricultura, a floricultura delas é contratada para cobrir um funeral, né? Levar as flores para cobrir um funeral de um escritor muito famoso. Até então, a Lucy não sabe de quem se trata, porque ela não sabe bem quem é que morreu, mas quando ela vai levar as flores, ela acaba descobrindo quem é o filho desse cara que faleceu, desse senhor que faleceu. E o filho dele é tão famoso quanto ele. Ele é um escritor de romance suspense, romance sombrio, muito, muito, muito famoso. E ela já leu todos os livros dele, ela é apaixonada por ele. E ele é um homem, assim, muito bonito. E ela conhece ele pessoalmente só naquele velório. E ela assiste toda a cerimônia. E quando ela vai retirar as flores depois, porque foi uma condição que o Graham, esse que é o autor famoso, que é o filho de quem faleceu, é uma condição que ele estabeleceu para todos os floristas que levaram flores, que assim que acabasse eles poderiam retirar as flores. Então ela tá lá aguardando para poder retirar as flores e ela acaba presa no terraço do edifício onde foi feito o velório. E quando ela tá presa, porque a porta só abre por fora, quem acaba entrando lá? Ele, e ele acaba ficando preso junto com ela porque ele não sabia e fecha a porta. Então eles têm um primeiro contato lá, ele é muito chato, ele é muito sombrio, ele é muito fechado, ele é o oposto dela. Só que nesse primeiro contato que eles têm, uma coisa surpreendente já acontece, porque a esposa dele entra lá. Quando a esposa dele entra lá, ele se vira e fala: oi Jane, que bom que você nos encontrou, que bom que você veio abrir a porta. E quando a Lucy olha, gente, não é Jane coisa nenhuma, não é a irmã mais velha dela, Lyric. A mulher mudou de nome, porque ela não queria ser vinculada à família. Enfim, ela que era Lyric, e agora é Jane, é a mulher do Graham, do famosão bonitão. E o que acontece? A Lucy fica assim, chocada, tipo, você é minha irmã. Ele nem sabia da existência das irmãs dela, nem sabia que ela tinha uma mãe falecida. Ele não sabia de nada, porque ele nunca soube de nada da vida dela. Eles vivem um casamento muito esquisito de fachada, só que ela está grávida, ela está para dar à luz. E o que acontece é o seguinte, minha amiga, na sequência dessa história, é que eles têm uma discussão e a Jane, Lyric, como você preferir, ela acaba antecipando o parto, né? Na verdade, não é nem por causa da discussão, ela fumou a gestação inteira e ele não sabia disso. Ela é muito egoísta, gente, na verdade. Pensa numa mulherzinha egoísta. Então, ela acaba tendo umas contrações antecipadas, vão pro hospital. A nenenzinha, é menina, acho que é menina, ela nasce prematura. O livro mostra que se passam 2 meses e a menininha ainda tá lá, ela nasceu prematura e ela tá precisando dos cuidados. Só que a Lyric, gente, ela é muito egoísta, ela não consegue abrir mão da carreira dela pra ficar cuidando da menina, pra ficar em volta nessa UTI, né, neonatal. E um dia, simplesmente, ela vai embora. Ela deixa um bilhete pro Graham falando que ela não vai suportar ficar lá vendo a filha dela morrer. E ela vai embora, e ele que se vire com uma nenenzinha numa UTI neonatal. Gente, é ou não é pra pegar ranço dessa mulher? É ou não é pra se pegar ranço dessa mulher? Enfim, nesse contexto, o Graham, que tá pai solo agora, porque, pra graça de Deus, a nenenzinha consegue sair do hospital e ele se vê totalmente perdido com uma recém-nascida, um cara que ele é um cubo de gelo, tendo que cuidar de uma nenenzinha totalmente inexperiente, e aí ele recorre a Lucy, por saber que ela é irmã da Lyric. Então, e a Lyric sumiu, viu? Deu pé no mundo, ninguém sabe dela, ninguém sabe de onde essa mulher se enfiou. Então a Lucy se propõe a ajudar ele, e nessa ajuda eles vão ter muitas descobertas sentimentais. Só que, gente, não é nada óbvio, acontecem umas coisas, amiga. Tem uma revelação no final do livro. Ele tem muitos problemas com o pai dele, muitos problemas. O pai dele é aquele cara que era amado por todos, porque ele escreveu muitos livros, inclusive muitos livros de autoajuda, sendo que o cara era péssimo. Pensa numa pessoa péssima. O pai dele era um cara
péssimo com a família, com ele mesmo. Então ele tem muitos problemas com o pai. Gente, esse livro tem descobertas, hein? Tem coisas que você vai ler e você vai falar, o quê? E se você já odiava a Lyric, menina, lê o livro, muito bom, muito top. Britain Chair, sempre me fazendo chorar. O quinto livro lido do mês, ele sempre fica meio pro finalzinho, né? Porque, como eu já disse pra vocês, eu gosto muito de ler um livro cristão todo mês, e é um livro que eu me demoro, gente, porque eu leio junto no meu devocional, eu leio com calma, remoendo, eu gosto de fazer resenhas. Então, o livro desse mês foi o Orando como Monges, Vivendo como Tolos, livro este que eu li com o Clube da Val. Ele foi tão marcante pra mim, que eu lia ele e eu chorava. Tem um poema sobre oração no meio dele que eu li ele 3, 4 vezes, as 3, 4 vezes foi aos prantos. Todo final de capítulo tem uma chamada à prática e coisas tão esclarecedoras. Não é mais do mesmo. Você pensa assim, é mais um livro sobre oração. Gente, não. Tem uma frase nele que me impactou demais, que fala assim: você não precisa orar para Deus aquilo que você ainda não é ou não sente. Deus não se interessa por isso. Deus está mais interessado na sua sinceridade ruim do que na sua hipocrisia boa. Gente, quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus com palavras que não são as palavras que nós realmente pensamos, sentimos, expomos muitas vezes alguns sentimentos que não são sentimentos que nós sentimos, quando Deus simplesmente quer a nossa sinceridade. E sinceridade essa pode ser caótica. Ele retrata muito sobre as orações de Davi, como Davi era caótico. Ao mesmo tempo que Davi tá lá, quão amáveis são os seus tabernáculos, e Davi tá exaltando o nome de Deus, de repente Davi tá falando assim, que caia fogo do céu sobre os meus inimigos. Davi, ele era caótico, mas ele era sincero. Por isso que Deus amava as orações, amava o coração de Davi, por ser um coração sincero. E todo convite à prática, eu aprendi muito com esse livro, coisas que assim, com certeza eu nunca imaginaria. Então assim, foi muito bom, foi transformador. Eu posso te falar uma coisa, que a minha vida de oração era de um jeito, e após esse livro a minha vida de oração é outra, totalmente. Alguns insights, alguns convites à prática que eu adotei pro meu dia a dia. Então assim, é bem difícil resenhar livro cristão. Eu quero falar alguns pontos dele pra vocês em um vídeo separado, então me deixa aqui se você tem interesse em ouvir mais sobre oração, sobre devocional, e a gente pode estudar um pouquinho melhor juntos sobre esse tema. Ai, gente, sexto livro lido do mês, London e Shay, não sei como se pronuncia o nome dela, até hoje eu não descobri. Eu li o volume 2. Amiga, eu tava aqui agora editando esse vídeo e corta para... O London e Shay não foi o último livro lido do mês. Menina, eu esqueci da última peça da Karina Hyde. Bom, mudamos o cenário, mas eu vou colocar esse corte aqui no meio desse vídeo pra te falar dessa autora brasileira que eu não conhecia. E eu sei que ela tem outros livros lançados, muitos livros de época, mas eu não me interessei de ler os outros. Mas A Última Peça é um livro até premiado dela. E, gente, sensacional. Eu até falei no Instagram que o ensino médio, os livros que eram obrigatórios para vestibular, acabaram com a minha vontade de ler literatura brasileira. Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Clarice Lispector e esse povo todo me deixou assim, ó, sem vontade de ler. É nada, não é só literatura brasileira, era nada, gente, que era muito difícil, né? Mas faz pouquíssimo tempo que eu estou voltando a ler literatura brasileira, e Karina Hyde, gente, eu amei a escrita dela. É a história da Bia e do Pedro, do João Pedro. Eles se conheceram aos 14 anos e se apaixonaram, namoraram 7 anos, e quando ela já estava na faculdade, ele também na faculdade, algo aconteceu, e isso você só descobre assim, tintim por tintim, o que aconteceu no final do livro, amiga. Então você tem que ler o livro todo e todas as peças vão se encaixando, entendeu? E aí quando você chega no final do livro, você entende tudo. É como se todas as peças literalmente se juntassem e você vê o quebra-cabeça montado. Mas acontece um acidente com a Bia e a Bia perde a memória. Ela tem uma perda de memória seletiva. Ela perde a memória dos últimos 7 anos, que é exatamente o período em que ela namorou
procurou o João Pedro. E eles nunca mais se viram. O João Pedro se muda, eles moram no Espírito Santo e ele se muda pra São Paulo. E ele vira um editor bem famoso, assim, muito bom do que ele faz. E quando ele está, acho que no seu primeiro dia, na primeira semana como editor-chefe na empresa, quem aparece na porta da sua sala para pedir emprego? Ela, gente, ela. E eles terminaram muito mal, muito mal. Só que isso você vai descobrindo ao longo do livro o que aconteceu. Mas, tipo assim, muitas coisas ruins acarretaram na vida dele por causa do término dele. E ele fica assim, cara, o que essa menina tá fazendo aqui? Ela me odeia. Eu tive que fazer anos de terapia pra eu poder superar tudo que aconteceu. O que ela tá fazendo aqui? E conversa vai, conversa vem, ele resolve entrevistar ela e ele descobre que ela perdeu a memória. E ele não sabia que ela tinha perdido a memória e ela não se lembra dele. E por um impulso ele acaba contratando ela e por um motivo que só Deus sabe qual da cabeça dele, ele resolve morar com ela porque ele tá procurando alguém pra dividir um AP enquanto a construtora não entrega o dele. E ela tá procurando alguém pra dividir um apartamento porque ela é do Espírito Santo, totalmente nova em São Paulo, não conhece nada. Então ele topa morar com ela e ele fica assim, meio que maluco, porque na verdade ele quer saber como ela tá. E você percebe que ele tem uma mágoa dela por causa de coisas que ela fez ele passar. E gente, é uma doideira. Ela tem muitas tatuagens no corpo dela e ela não se lembra o motivo pelo qual ela fez aquelas tatuagens. Tipo assim, ela sabe que ela fez, ela lembra de fazer, mas ela não sabe de onde aqueles símbolos surgiram no inconsciente dela. E tudo tá conectado com a história deles. Gente, é muito bom. Parece um livro gringo, sabe? É muito bom mesmo. Te aconselho demais a ler a última peça. O final é tipo assim... E eu percebi que no começo era uma vibe comédia romântica, mas conforme os fatos foram se desenrolando e as coisas foram acontecendo, ficou um romance meio sombrio. E a maneira como tudo terminou, gente, muito bom. Ai, sim, 5 estrelas, 4 estrelas e meia, eu acho que 4 estrelas e meia pra esse livro, mas vale demais a pena, muito bom. Agora seguimos a programação para o último livro do mês. Há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, 1 ano por aí, eu li o volume 1, que eu amei. É o meu favorito. É uma duologia. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra terminar essa duologia. Na verdade, eu esqueci. Eu fui lendo outros livros e eu me esqueci que tinha um volume 2 de London e Shy. Então, assim, eu deixei passar muito tempo, talvez. Eu perdi o gosto da história, eu perdi algumas coisinhas das entrelinhas, não sei. Mas o primeiro livro, pra mim, é o meu favorito. Eu acho que a Brittany Sher, ela enrolou muito nesse livro. É um livro de 300 e poucas páginas, muita enrolação. Eu não gostei dos personagens nesse livro. A versão deles, bem jovenzinhos, pra mim é muito melhor do que a versão deles de 30 e poucos anos. Mas, resumidamente pra você, no primeiro livro, o London e a Shy, eles se apaixonam ainda adolescentes no ensino médio por uma aposta que é feita em que o London tem que conquistar ela tem que se apaixonar por ele, e por uma aposta eles se conectam e começam a se conhecer melhor. Eles são o oposto na escola. O London é aquele bad boy bem influente na escola, bem popular. A Shy, ela também é popular, mas ela é maravilhosa, ela é risonha, ela é aquela pessoa que todos querem por perto, que quer ajudar todo mundo. Ela é maravilhosa. Então eles começam esse relacionamento que todo mundo fica meio assim, gente, não vai dar certo. O London vai estragar a Shy, porque ele é péssimo, ele é um menino péssimo, ele vai acabar com o coração dela. E o London é um menino muito problemático, com muitos problemas psicológicos. Ele teve uma perda de um tio dele recente que... Enfim, eu não vou falar aqui o que é o motivo que foi, porque o YouTube pode me derrubar. Mas ele perdeu um tio dele por problemas psicológicos também. E ele carrega esse peso, ele tem um relacionamento muito problemático com o pai dele. Ele vive o tempo todo sozinho, porque o pai nunca tá em casa. A mãe, por mais que ame muito ele e tente se fazer presente, ela tá sempre ausente trabalhando. Então é nesse contexto o primeiro livro. E eles se relacionam e o London, ele chega num episódio assim muito crítico de problemas e transtornos psicológicos, e ele resolve ir se tratar em outro estado, na Califórnia, e a Shy dá todo o apoio pra ele, fala, olha, eu vou te esperar o tempo que for necessário. Então, o livro 1, desculpa te dar esse spoiler do livro 1, tá? Me perdoe, amiga. Mas o London, ele foi se tratar. O livro 2 ainda tá retratando esse episódio dele ter ido pra Califórnia pra se tratar, as poucas vezes que eles se falam, e como o relacionamento deles foi ficando um pouco frio. Só que nessas
idas e vindas do London, recaídas, uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá lá embaixo, ele começa a fazer mais mal pra Shai do que bem. E a Shai tá sempre disposta a recebê-lo de volta, a curar o coração dele. É aquele famigerado, mulher acha que é reabilitação de macho, entendeu? Mas ela gosta muito dele, ele gosta muito dela também, e muitos mal entendidos acontecem. Eu não vou te contar o que é, mas acontecem muitos mal entendidos e eles acabam se separando de vez, e é aí que existe esse período de 10 anos de separação. Eles ficam 10 anos separados e gente, até chegar nisso daí, o livro já foi, ó, muito. Eu acho que isso poderia ter sido resumido, o começo do livro, mas tudo bem. 10 anos se passaram e aí eles vão ter contato de novo. Nesse meio tempo, o London virou um astro do cinema. Um astro, gente, ele fica bilionário e ele é o cara mais cobiçado de Hollywood. Ele é o queridinho de Hollywood e ele já tá com 33 anos já. A Shai ainda tá batalhando com a vida, porque no livro 1, ela que descobre o London como um bom ator, né? Eles vão interpretar Romeu e Julieta juntos na escola e a Shai sempre escreveu muito bem, sempre estudar escrita criativa. E o London nunca quis ser nada da vida, na verdade. Só que a Shai vê nele esse talento pra atuar. Então é ela que impulsionou ele a seguir essa carreira. Só que ele se deu muito bem na vida e ela tá lá ainda batalhando com as coisas, né? Inclusive ela ainda tá trabalhando servindo café, mesmo após a faculdade, mesmo depois de ter feito, acho que uma pós-graduação que ela fez, um mestrado, não sei, ela ainda continuou vendendo café. E isso, assim, prova que os 30 anos não é a idade da vida perfeita, né? Como a gente imaginava quando a gente tinha os nossos 18, ai, quando eu tiver 30 anos eu vou estar com a minha vida perfeita, eu vou estar rica, milionária, totalmente realizada profissionalmente. E eu tô gostando muito desses livros, tem trazido essa perspectiva de que 30 não é a idade do perfeito, entendeu? Tem muita gente aí batalhando e suando, muita gente que não tá com a vida inteirinha definida, totalmente alinhada pelos astros com 30 anos, né? A história vai girar em torno dessa reaproximação dos dois e como tudo mudou pra ela, como a vida transformou os sonhos que ela tinha e a maneira como ela pensava e via o mundo, como a vida transformou e machucou ela, e como o London se recuperou e como ele ainda luta com isso. A Brittany Sher, ela fala muito sobre luto e depressão. Quase todos os livros dela têm um quê disso daí, mas te indico bastante, sim. Ele não é o meu favorito continua sendo o livro 1, te recomendo demais, mas vai te dar vontade, né, amiga, de continuar lendo essa duologia. Enfim, amiga, é isso. Esses foram os meus lidos do mês de março. Eu já comecei abril lendo Apenas Amigos, da Emily Henry. Eu amo Emily Henry, gente. Me desculpa quem não gosta dela. Vamos continuar sendo amiga se você não gosta da Emily Henry, mas eu amo ela, gente. Eu não sei como alguém pode não gostar de um livro dessa mulher. Bom, o Nem Te Conto ainda é o meu favorito. Mas nessa nossa fofoca literária aqui, eu já tô te adiantando que eu tô lendo Apenas Amigos, da Emily Henry. E no próximo mês eu volto com mais atualizações pra vocês. Falei que eu ia mostrar meu caderno de leitura, mas não consegui, amiga. Não consegui atualizar ele. Aconteceu muita coisa esses dias e eu pouco mexi nele, mas eu te prometo que no próximo Lidos do Mês e Fofocas Literárias do mês de abril eu te mostro meu caderno de leitura, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Não se esquece de deixar nos comentários aqui embaixo o livro que você tá lendo. Me dá uma recomendação fantástica, tipo assim, Gabi, leia tal livro, é perfeito. Eu preciso disso, gente. Eu preciso de recomendações, porque assim, eu tenho uma lista gigante de livros que eu quero ler, mas eu amo comprar livro. Eu amo, inclusive, se você tem livros no Kindle Ilimitado pra me indicar, amiga, por favor, não se guarda esse tipo de segredo. Não se guarda. Me fala aqui embaixo livros ótimos que você leu no Kindle Ilimitado que você tem pra me indicar. E é isso, vou ficar por aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário pra ajudar este canal a crescer, amiga. É assim que você me ajuda, com seu like, com seu comentário, com a sua divulgação. Se você puder hypar esse vídeo, eu te agradeço também. E a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Um beijo, fica com Deus e tchau!